Olá pessoal, vou falar para vocês sobre a força resultante. Então, qual que é a definição de força resultante? Uma força fictícia que, se agisse sozinha, faria o mesmo efeito das forças que estão aplicadas no corpo, tá certo? Então, a ideia é a seguinte: a força resultante ela não está ali. É uma força que, se ela existisse, ela daria exatamente na mesma que as forças que estão aplicadas no corpo, tá certo? Uma força, entre aspas, de faz de conta, ela não está ali, mas se estivesse, daria exatamente na mesma do que todas as forças que estão aplicadas ali. Bom, e como que eu vou obter a força resultante? Eu vou obter por meio da soma vetorial das forças que estão aplicadas sobre o corpo. Então eu tenho que somar vetorialmente todas as forças que agem no corpo. A hora que eu somo vetorialmente, o que eu obtenho é a força resultante. Dá uma olhada nesses exemplos aqui, ó. Então aqui eu tenho uma força de 3 e uma força de 4. Elas estão para o mesmo sentido. Bom, mas eu quero a força resultante. Eu quero uma força que, se agisse sozinha, daria exatamente na mesma. A hora que eu somo vetorialmente, eu descubro que é 7 newton. Então a hora que eu faço aqueles processos de soma vetorial, pode ser linha poligonal, pode ser paralelogramo, eu descubro que é 7. Então, o que isso quer dizer? Se eu tiver essas duas, ou se eu tiver uma de 7, dá exatamente na mesma. Essa força aqui, ó, que é a força resultante, ela equivale a usar isso daqui. O que está aplicado? É aplicado uma de 3 e uma de 4. É isso que está lá. Mas a força que daria na mesma é essa. Beleza? Olha aqui, ó, tem uma de 4 e uma de 3, para sentidos opostos. Qual é a força que dá na mesma? É uma de 1. A hora que eu somar vetorialmente essas duas, eu chegaria na força de 1. O que está aplicado? Uma de 3 e uma de 4. É isso que está aplicado. Mas qual é a força que daria na mesma? Uma de 1. Então, usar essas duas ou usar uma de 1 daria exatamente na mesma. Ok? Olha esse último exemplo. Eu também tenho uma de 3 e uma de 4, só que elas estão formando 90 graus entre si. A hora que eu aplico aqui a regra do paralelogramo, somando vetorialmente elas, eu descubro que a resultante é 5. Então eu ter uma de 3 e uma de 4 deste modo, dá exatamente na mesma se eu tivesse uma de 5 desse modo. Então essa de 5 equivale a essas duas aplicadas, tá certo? Então a força resultante é uma força que equivale, é uma força que dá na mesma. Se ela tivesse sozinha, ela daria exatamente na mesma que as forças que estão realmente aplicadas no corpo. E é importante você perceber que o ângulo entre elas é muito importante. Nesses três exemplos, as forças têm a mesma intensidade. Aqui, 0 graus entre elas, 180 graus entre elas e 90 graus entre elas. Então, não importa somente o valor das forças, importa o valor das forças e o ângulo entre elas. Então, toma muito cuidado na hora de somar vetorialmente elas, tá certo? O ângulo faz toda a diferença.